Olá, irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a essa série de vídeos que nós temos tentado produzir para reflexão e edificação dos irmãos. Com esse já é o terceiro vídeo que eu faço. Fiz um a respeito da oração, fiz um de 5 minutos, tentando de alguma forma também, no mesmo caminho, ainda em 1 Tessalonicenses, falando sobre a oração, o valor da oração e tentando encorajar os irmãos a passar por esse momento mergulhados na oração. Hoje nós vamos dar sequência também, mas eu acredito que esse vídeo vai passar um pouco, vai ser além de 5 minutos. Eu queria iniciar então orando com os irmãos, mais uma vez suplicando a graça e a misericórdia de Deus sobre todos esses acontecimentos, pedindo que Ele derrame da sua misericórdia sobre nós, faça cessar esse mal, faça a nossa vida voltar à sua rotina e abençoe a sua igreja, abençoe o mundo de modo geral, para que possamos sair desse momento tão difícil mais fortes, mais encorajados, mais espirituais, mais tementes, mais maduros na fé e em todos os aspectos da nossa vida. Então, vamos orar ao Senhor? Nosso Deus, Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Não há outro além de Ti. Eu rogo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha com a Tua presença, que Teu Espírito Santo, ó Deus, tome-nos em nossa totalidade e nos abençoe, nos faça enxergar a realidade e crer mais no Senhor e nos quebrantarmos com ela. Abençoe o mundo, seus líderes, para que o Senhor, Deus, através deles, esteja finalmente encontrando uma solução para esse problema, para essa pandemia, esse avançar do coronavírus. Em nome de Jesus, Senhor, nós dependemos de Ti. Nossos olhos, ó Deus, estão fitos não nos montes, porque de lá não virá o nosso socorro, mas estão fitos no Senhor, Criador do céu, Criador da terra, e que é o nosso Deus, e que por nós tudo executa. Toma-nos, ó Deus, escuta a nossa oração e nos abençoa. Isso te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, inicialmente, eu quero dizer que a razão que me levou a escolher esse tema e falar sobre esse assunto foi essa avalanche de informações que recebemos de ontem para cá, sobretudo após o pronunciamento do nosso presidente da República, onde ele veio em cadeia nacional, de rede nacional, convocar, em detrimento da epidemia, da pandemia, apesar da realidade da existência do vírus, do seu alastrar pelo país, ele convocou a população a romper com a quarentena e voltar às suas atividades normais, visando o bem-estar social e o progresso econômico do país. Vejo que o país está estagnado, o país está parado, o país não está produzindo, e, consequentemente, há um efeito colateral devido a essa parada, estagnação, drástico na economia e em diversas áreas sociais, porque o país não produz. E tal fala do presidente, isso causou um alarido muito grande nas redes sociais, nos telejornais. Levantou-se toda aquela questão, de que o presidente estava diminuindo a potência ou a gravidade do problema do coronavírus em detrimento de fatores econômicos, de uma economia.
E todo mundo começou a falar, dar uma boca só, de que nós devemos valorizar a vida em detrimento da economia. E as pessoas começaram a ver as coisas nessa dicotomia: vida, economia, bem-estar, né, o progresso da vida, ou bens materiais. Dando sequência a esse pensamento, espiritual ou material, o que vale mais? Obviamente que, no meu entender, o que está em peso aqui não é se a vida vale mais do que bens materiais. Esse não é o princípio. Pelo menos eu parti do pressuposto, do entendimento de que o presidente e todos que estão envolvidos nisso sabem que a vida não tem preço. Ela vale muito mais, infinitamente mais do que qualquer resultado positivo da economia. Do que ela vale mais do que qualquer bem material. Acho que não era essa a questão em si. Porque estava em xeque, na minha ótica, quando se fala de vida nesse contexto, é a manutenção da vida, né? A sustentação da vida. Eu entendi que a sustentação da vida, uma boa qualidade de vida, exige-se um respaldo econômico. E também, para que haja um respaldo econômico, tem que vidas, pessoas produzirem. Então, eu não vi como se o presidente estivesse diminuindo o valor da vida em detrimento da economia. Eu vi que ele estava dizendo que se nós, com vidas, não produzirmos, não haverá vida. Haverá caos, destruição e uma redução da qualidade de vida. Assim foi o entendimento. Posso estar errado. Mas essa questão, ela despertou também em mim uma outra perspectiva. O que a Bíblia diz a respeito disso? Nós, como cristãos, com a nossa cosmovisão cristã fundamentada nas Escrituras, o que é que nós podemos, que resposta nós podemos dar a essa questão? Que foi levantada pelo presidente, que foi alardeada pela mídia, que foi ferrenhamente usada como arma contra o presidente e todos aqueles que o elegeram. Que resposta bíblica nós, como igreja, podemos dar a isso? Eu penso que, em primeiro lugar, nós precisamos entender essas duas realidades, né? A vida e o aspecto econômico. O ser humano, o ser vivo e aquilo que ele produz. O resultado das suas interações pessoais, das suas relações pessoais. O resultado disso e a pessoa, né? Então eu queria inicialmente ler aqui um texto em Gênesis, quando Deus criou o homem, Gênesis capítulo 1, e Deus diz, no capítulo 1, versículo 26, Deus diz: também façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança os criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e disse que eles deveriam ser fecundos, multiplicar e encher a terra, sujeitai a terra, né? Sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Eu vou parar por aí. Esse texto é muito conhecido de todos nós. Conhecemos ele, já ouvimos várias pregações, já lemos, tiramos as nossas conclusões pessoais da leitura que nós fazemos, enfim.
Aqui está dizendo Deus dizendo que Ele é o Criador da vida. E Ele criou os seres humanos para que eles interajam com Ele, Criador, conosco, uns com os outros, homem e mulher, e que interaja com a criação. E que dessa interação tripla com Deus, com o seu semelhante, o homem, e com a criação inanimada, o resultado disso, toda essa interação deve glorificar o nome dele. Eu queria então analisar, pegando esse texto aqui, pelo menos em princípio e pensarmos e vermos essa questão que é corrente nos nossos dias, essa dicotomia, como eu falei, entre a vida e valores econômicos, né? O rompimento da quarentena e o bem-estar econômico e social da nação. Pensando nesses dois aspectos, né? Eu queria iniciar então observando o aspecto econômico, ou seja, trazendo para o texto bíblico, como eu disse, Deus nos criou para interagir, para criar relações. Essas relações, Deus nos criou seres relacionais. E essas relações, ela exige confiança. Ela exige permuta, troca, doação. Muito dessa interação nossa, uns com os outros, ela gera economia, ela gera riqueza, ou gera pobreza. Ela tem um resultado. O resultado dela tem um significado econômico. Ora, não podemos esquecer que a bênção de Deus, quando Deus abençoa alguém, tem um aspecto econômico nisso. Essa pessoa certamente prosperará, vai agregar algum valor para ela, né? Então, vamos pensar nisso. A Escritura, o ser humano como a economia, como um resultado das nossas interações interpessoais. Ela exige confiança, nós temos que confiar no outro, nós temos que trocar coisas, né? Você tem uma coisa que eu não tenho, então nós trocamos. Essas relações, o resultado delas é econômico. Dá um número, um resultado numérico. Para mais ou para menos. Alguém vai lucrar, alguém vai perder. Então, a economia, eu quero mostrar com isso, que ela faz parte do domínio que Deus deu ao homem. Quando Deus disse que o homem deveria sujeitar a terra e dominar a terra, dentro disso engloba a economia também. Dentro disso está a economia também. A economia é fruto de uma interação. Não é? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para um ponto muito, muito interessante, para que a gente pense também. Em meio a toda essa crise, pensamos muito em alimentar o rebanho de Deus, e nós produzimos vários vídeos como esse, não só eu, tantos outros pastores por aí, as rádios evangélicas, os escritores têm escrevido, tem produzido textos para o povo de Deus. Isso tudo é louvável, é bênção para nós. Mas o que eu tenho percebido também é uma negligência para o outro lado da gente. Ora, nós não somos apenas seres espirituais. Nós também somos seres materiais. Nós temos um corpo, que é matéria. Nós estamos num mundo que é material, que exige de nós relações, interações materiais. Nós precisamos de coisas materiais para nos manter vivos nesse mundo. Precisamos de manter relações de compra e venda, comprar um alimento, eu dou um dinheiro, um valor.
e Ele me dá o alimento, isso faz parte de nós como cristãos. Eu não posso olhar para o homem apenas como se ele fosse um ser espiritual que eu devo alimentá-lo, empanturrar sua barriga de alimento espiritual, e esquecendo que dentro de toda essa crise na qual nos envolve, eu tenho uma responsabilidade. Eu preciso ensinar a igreja que ela tem que interagir com o mundo à sua volta, porque ela faz parte dessa realidade. Eu não posso esquecer esse aspecto da igreja. Então, quando um homem fala sobre aspectos econômicos, nós não podemos nos furtar dessa realidade, porque essa realidade é nossa também. Nós trabalhamos para ganhar algum valor econômico, para melhorar de vida. Nós precisamos desse aspecto material. E isso é muito importante. Nós, como pastores, não podemos esquecer desse aspecto, esse lado da nossa natureza. Porque, observe, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem era uma matéria criada por Deus, e Deus lhe infundiu, soprou nele vida, para que ele fosse uma pessoa dupla, ou tivesse uma natureza dupla, uma natureza espiritual e uma natureza material. Nós não podemos apenas olhar o homem pelo aspecto espiritual e divinizar a coisa, por assim dizer. Nós precisamos entender que nós estamos ainda, temos que dar resposta aos aspectos socioeconômicos que nos cercam. E é isso que eu queria que vocês atentassem para a Escritura. A Escritura não se furta em trabalhar esse outro lado da nossa natureza, a nossa natureza humana. Jesus Cristo não se furtou em dizer que nós precisamos pagar tributos. Dai a César o que é de César. Jesus, em sua natureza humana, se cansou, precisou de coisas materiais, de vestimenta, de um pão. Ele precisou pagar imposto, precisou de um dinheiro, de uma moeda para pagar imposto. Então, ele também estava envolvido com essas questões do mundo à sua volta. Ele tinha resposta para isso. Ele não era só um ser espiritual, não. Eu tenho que alimentar a minha igreja, enchendo ela de comida, enchendo seu aspecto espiritual, e esquecendo que nós sentimos os apertos econômicos que o mundo vai nos impor. Ora, uma quarentena vai trazer prejuízos econômicos para todos nós, e nós não podemos nos furtar de pensar nessas coisas. Precisamos olhar por esse aspecto também. Então, irmãos, não esqueça, há um aspecto econômico que deve ser levado em consideração. Nessa dicotomia trazida pela fala do presidente, que foi tão bombardeado, né? Nós devemos levar em consideração isso como igreja também. Por outro lado, nós temos a vida, né? Veja, ele diz que a convocação foi para que rompemos a quarentena, para que o país volte a mover-se novamente, economicamente, gerando, produzindo riqueza, enfim. A acusação que fizeram, a fala do presidente foi que ele não está levando em consideração a vida, ele está desvalorizando a vida em detrimento ao poder econômico. E eu lembro mais uma vez, nós somos um ser dicotômico. Ambas as coisas andam juntas, a economia, o ser material e a vida, né? Somos seres espirituais com vida, mas também estamos no mundo material. Pois bem, a vida, ela é um bem precioso. A vida foi criada por Deus. Deus é o criador da vida. Deus valoriza a vida. Ele soprou nas narinas de Adão e Adão passou a ser alma vivente. A vida estava... Deus estava dando vida à criação quando o Espírito dele pairava sobre a face das águas. Então, a vida é um dom inalienável.
ela tem que ser cuidada, preservada, santificada acima de tudo. Então, eu entendo que, pelas Escrituras, eu não vejo a vida se sobrepondo a valores terrenos em alguns aspectos. Eu não vejo esse conflito entre a valorização da vida e a valorização da economia. Jesus Cristo advertiu aos seus discípulos dizendo que a vida é muito mais, acho que Lucas 21, é muito mais do que os bens que o homem possui. Paulo disse que a raiz de todos os males é o dinheiro, mas ele não proibiu ter dinheiro. Ele disse que a raiz dos males é essa. Mas ele estava muito bem inteirado das necessidades que nós temos como pessoas de ter dinheiro, né? Nem muito menos Jesus proibiu, condenou a riqueza. Se vocês observarem em Deuteronômio 8, versículo 16, vocês vão observar lá que Deus, Ele é o dono das riquezas e que faz separação das riquezas. 8:18 de Deuteronômio, Deus diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. Veja, a vida, ela está atrelada ao bem-estar, ao lucro, ao financeiro. Não há conflito entre essas coisas, até certo ponto. O problema é quando a riqueza quer engolir a vida. Mas, de certa forma, essas coisas andam juntas. Obviamente que se nós tivermos riquezas, nós poderemos dar uma boa qualidade de vida, poderemos manter a vida e fazer com que ela, entre aspas, dure mais, eu dando melhor condição de vida, de saúde para os habitantes, porque eu tenho recursos financeiros. Obviamente que essa nação será uma nação forte. Então, não há dicotomia, não há conflitos entre essas coisas. Romper a quarentena não vai nos tornar, é meu modo de ver, não vai nos tornar negligentes com a nossa vida. Pelo contrário, já foi identificado um grupo de risco, o isolamento para esse grupo de risco, e a vida segue. Por quê? Porque a vida será prejudicada por um aspecto econômico. Da mesma forma que o aspecto econômico é prejudicado quando a qualidade de vida é inferior. Pessoas doentes, pessoas com fome, não vão produzir, né? Então, eu não entendo, biblicamente, que haja conflito. Eu acho que as duas coisas andam juntas e nós temos que observar as duas coisas ao mesmo tempo. Porque nós somos espirituais e somos materiais. Essas duas coisas devem ser enfatizadas, não apenas uma em detrimento da outra. Não acho, ao meu ver, que separando o grupo de risco, nós estaremos negligenciando a vida ou desvalorizando a vida. Pelo contrário, eu acredito que o país precisa se mover, ou caso contrário, ele colapsará nos seus aspectos socioeconômicos, e isso comprometerá a vida ou a qualidade da vida de um povo. Ao meu ver, essas duas coisas elas precisam andar juntos e ser enfatizadas. É assim que eu entendo que Jesus Cristo lidou com essa situação no seu tempo, né? Como eu falei, textos como dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o fato dele ter pago tributos, o fato dele ter exortado em Lucas dizendo que a vida se constitui em mais do que os bens, ele não está de maneira nenhuma valorizando alguma coisa de detrimento da outra. Ele está proibindo, sim, a riqueza, né, de uma forma descontrolada e a confiança nessa riqueza ao ponto de tornar o dinheiro um ídolo, uma divindade. É isso, meus irmãos. Eu espero que eu tenha sido compreendido, mas eu quero pedir aos irmãos,
que vocês interajam. Por favor, se concordam, se discordam, se querem acrescentar alguma coisa a mais, por favor, fale comigo no privado, no WhatsApp, deixe sua mensagem, eu vou analisar. Eu tenho conversado também com alguns irmãos já no privado e tenho compartilhado um pouco dessas minhas ideias, mas eu preciso das ideias dos irmãos. Deixe o comentário de vocês no meu canal aí no YouTube. Eu vou ter a maior alegria em responder e compartilhar com vocês construir, não é? Melhorar nossas ideias, a minha e a de vocês. Que Deus abençoe a vocês, que Deus continue fortalecendo vocês e não deixando, para a glória do nome dele, a fé de vocês esmorecer em meio a toda essa crise. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.